Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, convido todos a ficar de pé. Nós vamos dar início ao trabalho de estudo com uma oração, pedindo a Deus, de forma especial, venha se fazer presente em nosso meio nesta noite. Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade que tu tens nos dado. Senhor, te louvamos pela tua vida, manifesta, Senhor, a nós através do teu Filho, ó Deus, e comunicado a nós pela tua graça. Em nome de Jesus te pedimos que este culto, esta noite, seja um culto de bênção, de milagres, onde a tua presença, Senhor, de forma especial, venha falar aos nossos corações. Venha, Senhor, fazer coisas extraordinárias em nossa vida e na vida daqueles que nos acompanham por meio dessa plataforma social. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Por citar, queridos, nós vamos louvar o Senhor alguns estudos da nossa arte cristã. Pedimos aos irmãos para estar louvando conosco. (442) da nossa área. 442. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz, pois o há de ver a vida dele receber e julgar o prazer. Breve o bom Jesus e verei em plena luz do limpo céu, eu gozarei de toda dor, poder e ser na vida do Senhor, irei eu receber o seu eterno amor, eu possuir prazer, diz meu Jesus, vem me falar do céu e dessa celeste cruz que chamará. Preferei o bom Jesus e verei em plena luz do céu, eu gozarei de toda dor, poder e ser na vida do Senhor. Estarei quase quando meu Salvador em glória aparecer. Escrever os seus levará para a santa aleluia. Breve o Jesus e verei em plena luz do céu, eu gozarei de toda dor, poder e ser. Glória a Deus, aleluia. 545. Nossa, 545. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque ele vive
Mas eu pensei, que a minha vida está nas mãos de Deus. Vamos ter essa certeza de glória ao nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós já vivemos, leia a palavra de Deus, vocês sabem que este culto é um culto mais, em um tempo mais curto. Temos aqui mais ou menos 1 hora de culto. Nós já vamos ouvir, vamos acompanhar a leitura da palavra do diácono Romário, e dessa palavra ele vai ler a palavra de Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, nós estamos no pé, assim como o Bolinho, nosso pastor, aqui a palavra de Deus. Meus irmãos, o livro Evangelho se escreveu em Mateus, capítulo 8, versículos do 5 até o 11. Meus irmãos, acompanhem. A epígrafe desse texto fala sobre o centurião de Cafarnaum. Assim nos diz a palavra do Senhor. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Glória a Jesus. Amém? Meus queridos, nós vamos estar orando, apresentando os projetos desta igreja, como de costume. Estamos neste período dessa quarentena que foi instituída mais uma vez pelos governantes para o dia agora 31 de maio. Vamos orar para que tudo dê certo, para que as pessoas sejam de fato protegidas deste mal e que o nome de Jesus venha a ser glorificado através das orações da igreja. Também pedimos aos irmãos que orem pelo pastor Hélio, para Deus continuar na vitória por todo o ministério da PCA. Já temos um grande número de obreiros em várias cidades e vamos estar orando para Deus ajudar estes seus servos. Agora mesmo estão acontecendo cultos em vários lugares, aqui em Petrolina, cultos em pequeno número, claro, a PCA oficial em Vitória, em Jardim Piedade, em Prazeres, em Cavaleiro, em Santa Cruz, em Escada, todos esses lugares que eu estou dizendo aqui já está acontecendo muito, e vamos orar para Deus continuar abençoando este trabalho. Amém, meus irmãos? Oramos. Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, nesta noite, manifesta a tua vontade, tua graça, abençoe, Senhor, aqueles que estão ligados conosco através das redes sociais. Oh, Jesus, estende as tuas mãos, dê glória àqueles que nos acompanham, que cultuam em sua casa, que não podem estar aqui, Senhor, por conta dessa quarentena, mas que estão ligados conosco aqui, adorando a Ti, te servindo, mesmo à distância.
Senhor, te pedimos pelos projetos desta igreja, pela vida de Pastor, pela vida de todos os obreiros, ó Deus, pela vida daqueles que foram atingidos, acometidos pelo Covid-19, de saúde, de livramento, de vitória. Abençoa, Senhor, a nossa nação, abençoa o presidente da República, abençoa as autoridades constituídas, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar as irmãs que estão aqui, apesar de ser um número pequeno, mas que retirem aqui louvar o Senhor comigo. Jesus está aqui, perto de queres. Jesus está aqui, perto de queres. Ele tem poder, ele te dará. Jesus está aqui, aleluia, pedes o que queres. Depois eu vou a Jesus de salvação. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor com 350 para nossa palavra. Cristo lindo a história da dura cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, mandando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Cristo lindo que Cristo não se queixou, do leito de dor, mas ao Pai o perdão ainda suplicou, amor o pecador. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Cristo lindo que Cristo salvou por fim, na cruz do malfeitor, que sofrendo na cruz me roubou de mim, ó lembra-te, Senhor. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Cristo lindo que Cristo exclamou na cruz, estou para pescar. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus, aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morreu na cruz por mim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nosso irmão, todos de volta após o Israel, todo mundo está com Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, pensamos sempre com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos os nossos irmãos para mim, muito de alegria estar aqui. Nós estamos muito santos para adorar. Meus irmãos, o objetivo de estamos aqui é adorar Jesus, né? Porque
Ele é digno, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Para mim, se for uma honra estar aqui com os irmãos pela primeira vez. Creio que o Senhor vai continuar nos ajudando e nós vamos continuar adorando ao Senhor. Meus irmãos, segurando a paciência do pastor, eu vejo que apenas 4 versículos desse povo, a profecia maior, a Bíblia Sagrada, desse povo, Mateus, capítulo 11, versículo de 1 ao versículo 9, ele diz assim: E aconteceu o que, acabando Jesus da doutrina, instruiu seus discípulos, partiu dali a pregar por cidade. E ouvindo João do Cárcere, mandou hoje os feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos, e disseram: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus respondeu e disse: Ide e anunciai a João as coisas que ouvi e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza dele. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, aqui a gente vê a história de nosso irmão João, do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Onde Jesus fez e faz muitos milagres, né? E João, aquele que veio primeiro que Jesus preparar o caminho, porque isso era o objetivo de Deus, enviar João antes que Jesus começasse o seu ministério. E ali João, ele preparando o caminho do Senhor. Mas João aqui, meus irmãos, a gente vê que João, ele foi preso, né? Tudo isso aconteceu para que tudo se cumprisse, né? E a gente vê aqui, meus irmãos, que João estava preso no cárcere e ouviu falar dos milagres que Jesus estava fazendo, né? E João ficou curioso, né? Para saber se Jesus era aquele que estava fazendo aqueles milagres ou isso era outro. E a Bíblia diz que ele enviou 8 seus discípulos. Os discípulos chegando lá, né, perguntaram a Jesus. Né? Eles também não conheciam Jesus. Aí eles disseram: És tu, Jesus? Né? Porque nós viemos enviados por João para perguntar ao Senhor se você mesmo é Jesus. Mas, meus irmãos, eu acho bem nessa passagem que Jesus não simplesmente, né, disse: sou eu, Jesus. Jesus, naquele momento, aleluia, ele começou a fazer milagre, para que eles verdadeiramente conhecessem que ali era o verdadeiro Jesus, aquele que eles estavam, aleluia, que João tinha que perguntar. Né? E a gente vê que ele disse, não somente em palavra, mas Jesus foi na prática. Aleluia. Jesus chamou os cegos e começou a curar. Aleluia. Aleluia. Jesus começou a fazer milagres, os surdos começaram a ouvir. Aleluia. Aí acho que depois Jesus disse: agora vai. E diga a João que sou eu mesmo. Sou eu, Jesus, aquele que ele veio preparar primeiro que eu. Glória a Deus. Sou eu, Jesus. E a gente vê, meus irmãos, que quando João, os discípulos chegaram lá para contar essa história para João, a gente vê, meus irmãos, a alegria de João. Porque é muito maravilhoso, irmãos, ser neste Jesus. E muito mais saber que ele faz milagre, aquilo que a gente imagina, que a gente pensa. Porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Aleluia. Né? E eu sou grato a Deus por essa oportunidade. O nosso Deus concede. Para mim é uma honra estar aqui com os nossos irmãos, né, com o nosso pastor. Né? Confesso que eu fiquei surpreso, né? Mas estamos aqui para servirmos. Fui chamado para servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém.
Glória a Deus. Vamos ouvir por Israel. Deixar aqui uma palavra. Porque ele vive, posso ver uma manhã. Porque ele vive, tem mas que pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Meus irmãos, são todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido em podermos estar aqui com o povo de Deus, na seara de Deus. Desde já queremos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Glória a Deus. De ter me libertado e salvado para a honra e a glória do seu santo nome. Eu queremos deixar aqui apenas 2 versos aqui da palavra de Deus que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu São Marcos, passagem bastante conhecida da amada Igreja do Senhor. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Marcos não, Lucas, meu irmão, perdão, Lucas. Lucas capítulo 8, fala a filha de Jairo e a mulher que tem o fluxo de sangue. Que diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 8 e o verso 45 e 46, que diz assim: E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e o que estavam com ele: Veste, a multidão te aperta e te oprime. E disse: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu vida. Glória a Jesus. Glória a Deus. A gente sabe, meus amados irmãos, que Jesus, por breve, pouco tempo que ele passou evangelizando, apenas os historiadores falam de 3 anos e meio, mas um homem que impactou a humanidade, praticamente a humanidade toda. Ninguém, depois de Jesus, foram se contados antes e depois deles. E a gente vê que nessa passagem, a gente compreende que uma das coisas maravilhosas que Deus instituiu foi a família. Louvado seja Deus para todo sempre. E a gente sabe que Jesus, nos meios que Cristo, ele se utilizava para evangelizar, e naquele meio, naquele tempo, era por embarcações. E diz a palavra de Deus que Cristo, ele quando desceu do barco, a gente sabe que ele foi abordado, Cristo, ele foi abordado por um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, que estava passando por uma situação muito difícil na sua casa. Chegou para ele e disse: Jesus, mestre, Rabi, peço que venha na minha casa, porque minha filha se encontra moribunda. Peço que venha e põe a mão sobre ela para que ela saia e fique curada. E Jesus saiu em diligência para a casa de Jairo. E ali saiu com os seus discípulos. E a gente sabe que uma grande multidão sempre acompanhava Cristo. Porque a gente sabe onde Jesus estava, o milagre acontecia. Louvado seja Deus para todos sempre. O milagre acontecia. Porque a gente sabe, meus amados irmãos, que a profecia dita por Isaías no capítulo 7, capítulo 9, de Isaías, ele disse: Eis que o Altíssimo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Glória a Deus, Ele é a Deus.
Glória a Deus. E quando Jesus sai de diligência ali para curar a filha daquele principal da sinagoga, ele foi interrompido. Glória a Deus, Jesus foi interrompido ali. De repente Jesus chama a atenção de todos e ele diz uma palavra ali. Quem me tocou? Glória a Deus. Chamou a atenção para ele daqueles que estavam ali. Quem me tocou? E imediatamente Pedro chega ali de perto. Senhor, visto que a multidão te oprime e te cerca, é impossível. Glória a Deus, é impossível, mas Jesus era Deus. Glória a Deus, ele era Deus. Glória a Jesus, sabia que estava ali precisando dele. Glória a Deus. E quando ele chega ali, a mulher que tocou nele se retrai um pouco, porque a gente sabe em Levítico, capítulo 15, glória a Deus, no versículo ali, 19 ao 31, a gente vê a situação daquela mulher, que ela era impura. Glória a Deus. Se ela não visse dela tocar em Jesus, Jesus também poderia ficar, mas Jesus era Deus. Glória a Deus. E eu ficava lendo esse texto e me perguntando por que Jesus parou. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para a crente aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu fui vando. Glória a Deus. Quando Jesus para e faz aquela pergunta, logicamente ele queria uma resposta. Mas aquela mulher, sabendo de tudo, a palavra de Deus nos diz, que a mulher, sabe, ela se retraiu, mas ela não aguentou. Glória a Deus, quando Jesus disse, alguém me tocou. Glória a Deus, eu vejo ali, irmão, quando Jesus faz essa pergunta, glória a Deus, que alguém tocou, porque aquela mulher não era ninguém. Glória a Deus. Aquela mulher, ela vivia, primeiramente, que duas situações difíceis daquela mulher. Uma por ser mulher e uma por estar enferma. A mulher não era ninguém. Glória a Deus, vivia ali enclausurada naquele canto ali. Glória a Deus, quando Jesus para, Jesus chama a atenção da multidão. Glória a Deus, aleluia. Chama a atenção da multidão ali agora e diz: alguém me tocou, mas a mulher não era ninguém. Jesus agora ali lança aquela mulher para a sociedade. Eu quero dizer para você que está aqui, glória a Deus, você é que saiu dizendo: Senhor, eu não sou ninguém, mas Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer que você é muito importante para Ele. Glória a Deus. Quando aquela mulher chega ali falando, glória a Deus, Deus está dizendo para aquela mulher: você é alguém. Glória a Deus, você é alguém. Eu vou escrever um novo ciclo de vida. Glória a Deus para a tua vida na partir de então. Aquela mulher não era de ninguém. Jesus projetou aquela mulher para a sociedade. Glória a Deus, você saiu de casa até pensando que não era ninguém, mas eu venho da parte de Deus te dizer nesta noite que você é importante para Ele. Glória a Deus. Ninguém dá orado por ela. Era enclausurada, tudo que ela tocava ficava impuro. Mas Deus muda, glória a Deus, a situação. Glória a Deus. O Senhor está aqui para te dizer que Ele vai mudar a tua situação. Creia, glória a Deus. O Senhor disse: ela é alguém. Esta mulher, a partir de hoje, ela é alguém. Vou projetar ela para uma coisa grande. Glória a Deus, você é alguém. Pegou aquela mulher e introduziu na sociedade. Eu agradeço a oportunidade em nome de Deus. Bem, meus irmãos, quem pensa que não é ninguém perto de Jesus se torna alguém. Vamos ouvir a cantora do nosso. Eu vou cumprimentar todos que estão aparecendo. Existe um vazio. Aleluia! E se não podes cantar como os que cantam a Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo.
A presença do Senhor é real nesta noite. Em nosso meio, irmãos, desde o momento que entrei aqui, eu senti a glória de Deus nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fala através da sua palavra, dos louvores, e me dá a oportunidade de trazer aqui uma reflexão da palavra do Senhor. Peço as orações dos santos ao nosso favor, para que o Senhor possa abrir a porta da palavra e continuar falando conosco. Meus queridos irmãos, nós lemos uma leitura em Mateus capítulo 8, que fala sobre a cura do servo, do centurião de Cafarnaum. A palavra de Deus fala que Jesus, entrando ali naquela cidade, a cidade de Cafarnaum, que significa Naum, ou cidade de auxílio, Jesus chegou naquela cidade e a Bíblia diz que chegou junto dele um centurião, um oficial de Roma. A Bíblia não cita o nome deste homem, mas a Bíblia diz que ele rogou ao Senhor, ele pediu ao Senhor para que o Senhor Jesus curasse o seu criado. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra nos 4 evangelhos que Jesus, ele, depois que foi batizado por João Batista, ele deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, para que se cumprisse a profecia que está ali em Isaías. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Jesus, naquela cidade de Cafarnaum, que era uma cidade que ficava próxima de Corazim, uma cidade que ficava às margens do mar da Galileia, ele operou a maioria dos seus milagres
registrados na Bíblia Sagrada. Porque Cristo operou tantos milagres que o apóstolo João falou que os livros não dariam conta para registrar os milagres que ele operava. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem roga, aquele homem clama, e o Senhor diz a ele no versículo 7: eu irei e lhe darei saúde. E olha, irmãos, que a situação do criado, do servo daquele oficial, era uma situação difícil, porque ele diz aqui no versículo 6 que ele estava sofrendo em casa, paralítico e sendo atormentado todo dia. Mas Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Eu irei e farei um milagre. Mas aquele homem responde ao Senhor Jesus. Versículo 8. E respondendo o centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo sarará. Eu sou homem que tenho autoridade. Eu tenho 100 soldados à minha disposição. Eu tenho criados. Quando eu mando fazer alguma coisa, eles fazem. Quando eu peço também. Mas não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Mas diz somente, Senhor, uma palavra e o meu criado sarará. Aleluia! E Jesus maravilhou-se com a declaração deste homem e disse assim: nem mesmo em Israel eu achei tanta fé. Aleluia! E a Bíblia diz que Jesus disse no versículo 13: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. O seu criado foi curado. E eu quero dizer nesta noite que Jesus ainda cura, que Jesus ainda faz milagres, milagres extraordinários. O escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala no capítulo 13 e versículo 8, dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero dizer nesta noite que Jesus não mudou. Ele continua sendo Deus. Ele é o médico dos médicos por excelência. Se a medicina te desenganou, eu venho da parte de Deus te dizer que a última palavra vem dos médicos. A última palavra vem do Senhor Jesus. Então creia nesta noite, neste Jesus que eu estou anunciando nesta noite, e você vai ser curado. Eu não sei qual é a enfermidade, se é espiritual, se é física, mas eu quero te dizer que Jesus cura. Você crê nesta noite? Quantos creem? Com glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala em Marcos capítulo 9 de um pai que foi até Cristo
levar o seu filho, que era possesso de demônios, que tinha um demônio que lançava aquele jovem no fogo, na água, que tentou várias vezes ceifar a vida daquele jovem. Era conhecido como jovem lunático. E ele chegou, não encontrou Jesus entre a multidão. Os discípulos oraram, mas nada aconteceu. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei convosco? Trazei o rapaz aqui. Aí chega o pai, desesperado: Senhor, trouxe o meu filho, os teus discípulos oraram, mas nada aconteceu. Senhor, a gente não sabe o que fazer, a gente já foi em tudo que é médico, em tudo que é lugar, mas a gente não encontrou a solução. O Senhor pode fazer alguma coisa por nós? Jesus respondeu no versículo 23: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aquele homem disse: Senhor, ajuda a minha crer. E Jesus chegou para aquele jovem que estava ali, possesso de demônio, e disse ao demônio: sai dali! O demônio sacudiu e saiu daquele jovem, e aquele jovem foi liberto pelo poder que há no nome de Jesus de Nazaré. E todos ficaram ali espantados, maravilhados. Muitos milagres aconteceram ali em Cafarnaum. O paralítico, que foi trazido por 4 homens, no capítulo 2 de Marcos, é um caso também muito conhecido, um milagre. Jesus operou ali em Cafarnaum, onde ele estava em casa, e a Bíblia diz que tinha tanta gente que na porta, na janela, não tinha mais espaço para ninguém entrar. O povo estava lá fora. Era tanta gente. E aqueles homens tentaram entrar com aquele paralítico, 4 homens de fé. Eles viram que não ia conseguir entrar pela porta, pela janela, tiveram uma ideia. Subiram aquele paralítico com escada, abriram o telhado e desceram aquele paralítico no meio da sala aonde Jesus estava ali ensinando a palavra. E quando aquele paralítico desceu, Jesus disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Os fariseus ficaram se corroendo por dentro, e dentro de si, nos pensamentos, coração dizem: quem é ele para blasfemar? Quem é ele para dizer perdoados te são os pecados? Ele não é Deus. Aí Jesus, conhecendo os teus pensamentos, disse: para quem saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para operar milagres, atende o paralítico: levanta dessa cama e anda. Estava cheio de comandantes e andou. Eu sinto de dizer para pessoas que estão em casa enfermas, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão desenganadas, creia que esse câncer vai sair no nome de Jesus. Jesus ainda cura, Jesus ainda faz milagre. Glorifique meu irmão, porque nesta noite tem milagre aqui. Aonde Jesus está tem milagre. Aonde Jesus está tem alegria. Aonde Jesus está tem renovo.
Aonde Jesus está, o diabo tem que bater em retirada. Eu profetizo em nome de Jesus que o diabo vai destruir a tua família. Porque Jesus já entrou aí. Jesus já entrou na tua casa. Receba essa palavra. Jesus está dizendo: eu irei e vou entrar na tua casa e vou fazer milagres. Eu sinto de Deus me falar essa palavra. Algo está me incomodando. Aleluia, meu coração está queimando. Oh, Espírito Santo. Para falar essa palavra. Disseram para você: não tem mais jeito. Disseram para você: acabou. O médico disse: não tem o que fazer. O diagnóstico é esse: vá para casa, espere só a morte. Aleluia. Mas eu creio que você vai voltar lá no médico que te enganou. Aleluia, e vai dizer: Jesus fez um milagre na minha vida. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Jesus faz. Glória a teu nome, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus chegou na casa de Pedro. A sogra dele estava também ali em Cafarnaum, morava ali, estava com febre. Ele apenas disse assim: febre, saia daqui. Aleluia. Aleluia. Febre, saia dela. A febre saiu de imediato. A Bíblia diz: logo ela começou a servir Jesus e está morta. Mas é assim, irmãos. Aonde tem milagre, aonde Jesus está, Ele atrai vidas para Ele. De repente, aquela casa foi tomada por pessoas ali desesperadas, pessoas enfermas, pessoas querendo salvação, pessoas endemoniadas. E diz a Bíblia que Jesus curou a todos, repreendeu os demônios de todos e foi milagre o dia todo. Era gente chegando de todo jeito, com todo tipo de problema. E ele só dizia: sai doença, sai demônio, você está salvo, vai em paz. Eita, Jesus, meu Deus! Essa igreja serve ao Deus do impossível. Essa igreja tem dom. Essa igreja não crê num Deus morto, ela crê num Deus vivo, que está à destra do Pai, intercedendo por nós. Eu quero te dizer, você que está na sua casa, que está nos acompanhando, eu quero te dizer que o meu Deus é o Deus de perto. Deus que está aqui é o Deus de perto, mas também é o Deus de longe. O Deus que está aqui, Ele visita você aí. O Deus que disse para aquele oficial do capítulo 4 de João, aquele oficial que chegou ali e disse: Senhor, meu filho está quase morrendo, vai lá, Senhor, desce na tua casa. Aquele homem desesperado, Jesus disse: se você não contemplar milagres e prodígios, vocês não vereis. Aquele homem disse: eu creio. Vai lá, Senhor, desce lá. Então, se você crê, só vou dizer uma palavra: pode ir para casa, que teu filho está curado. E aquele homem foi para casa de posse daquela palavra. E quando chegou em casa, logo os seus servos o receberam de si. A gente não está entendendo. E o que foi? O filho do Senhor está bem. A febre que estava nele saiu, a enfermidade que estava nele saiu. E aquele homem oficial disse: que horas foi isso? 7 horas. Aí
aquele homem se lembrou da palavra de Jesus, que foi 7 horas do dia anterior que Jesus tinha dito: o teu filho vive, o teu filho está curado. Nosso Deus é tremendo, irmãos. Receba a palavra. Tenhamos fé, tenhamos confiança nele. Amém? E agradecemos a oportunidade no nome de Jesus. Se você cair, Ele te levanta. E se chorar, Ele te consola. Quando houve inimigo, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem e agora. Declare que você é o vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima através do abismo. Sai desse calabouço, seja o vencedor. Ele é A tribo de Judá já entrou na guerra para guerrear. Os mais correntes caindo no chão. Você está livre a comprar. Fora das asas do vento. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Se você cair, Ele te levanta. E se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem e de agora. Declare que você é o vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima através do abismo. Sai desse calabouço, seja o vencedor. Ele é A tribo de Judá já entrou na guerra para guerrear. Os mais correntes caindo no chão. Você está livre até para As asas do vento. pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é Deus mandou eu te dizer. Faz agora a cabeça. Amém, irmãos. Já temos, na verdade, recebido da parte de Deus. Vamos continuar orando aqui. A irmã Maria Helena está enferma, está pedindo oração aqui através da live. Vamos estar orando pela irmã Maria Helena e por todos aqueles que pediram oração por diferentes necessidades. Já estamos chegando ao final. Queremos agradecer aos irmãos e dizer que terça-feira nós teremos o nosso culto de doutrina aqui em Petrolina. Terça-feira, aqui na congregação de João de Deus, estaremos aqui para estudar a palavra de Deus. E amanhã teremos culto também na casa do irmão Romário, lá no M7. É isso mesmo? Estaremos ali fazendo uma live, vai ser transmitido também amanhã à noite, a partir das 7h30. Estamos sempre fazendo este horário. Então amanhã
às 19h30, estaremos realizando o culto do lar do Diácono Romário, e eu creio que Deus vai fazer coisas grandes também, assim como falou conosco esta noite, assim como esteve presente aqui, está presente aqui, estará presente ali também, adorando a Deus. Amém? Vamos estar agradecendo o nome do Senhor, e como Marcos, ele vai estar adorando, agradecendo a Deus e agradecendo a todos os irmãos estes cultos. É um culto pequeno, um pequeno espaço, mas eu creio que dentro desse período que a gente passa, 1h e 10, é suficiente para alimentar a nossa vida nesse período de quarentena. A gente está aqui se reunindo e adorando a Deus em nome de Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Assim como orienta o nosso pastor, oremos em agradecimento ao nosso Deus. Pai amado, Querido Deus, Pai, no teu nome, Jesus, queremos te agradecer por o Senhor nos concede, deixarmos na tua casa. essa oportunidade feliz de estar em tua presença, para louvar e exaltar o teu santo e glorioso nome. Querido Jesus, queremos te bendizer pela tua bondade, pela tua Deus eterno, santo, seja a cada um dos teus dons, das mãos, denominações, Pai, Senhor, opera maravilha no meio do teu povo, Senhor. Nós agradecemos sobre a vida, leva Maria Helena, dá saúde, Pai, meu Deus, restaura a sua saúde, em nome de faz Jesus. por nós, não podemos fazer.